É provável que você saiba como a acupuntura em particular e a medicina tradicional chinesa se estabeleceu no Brasil de uma forma muito positiva. Não sabe? Então fica comigo, vou te contar um pouquinho sobre essa história. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Então, o tema de hoje é medicina tradicional chinesa. Mas o que tem a ver a medicina tradicional chinesa, acupuntura, que é mais popular, com o momento que nós estamos vivendo hoje? A relação existente entre esses dois processos é os personagens envolvidos nesta história. A medicina tradicional chinesa, em particular a acupuntura, né, para ser mais didático aqui, para que você possa me compreender, né, porque é o termo que se usa corriqueiramente. Né, a acupuntura é a inserção de agulhas em pontos, estímulos com agulhas ou com outros instrumentos estimuladores, o calor, por exemplo, em determinadas áreas do nosso corpo, para fazer a promoção da saúde, do equilíbrio energético e a promoção da saúde. E a medicina tradicional chinesa chega ao Brasil pelas mãos de D. João VI. Existem alguns fragmentos dessa história, né, de que ele teria vindo com D. João VI no início do século XIX. Depois, mais ao final do século XIX, nós temos a imigração chinesa no Rio de Janeiro, e lá o pessoal veio para plantar chá e tudo, e trouxe do Paraná, trouxe na sua bagagem trouxe na sua bagagem a cultura. A cultura, classicamente, tem a ver com essa questão da promoção da saúde. É da filosofia do povo chinês essa questão da promoção da saúde. E a partir dessa miscigenação cultural, né, a medicina tradicional chinesa, e em particular a acupuntura, começou a fazer parte da nossa história. Especificamente através das comunidades orientais, né, no Paraná, no Rio de Janeiro, e mais particularmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, bairro da Aclimação, onde se concentrava, até hoje se concentra, uma população já na segunda, terceira, até quarta geração, né, de pessoas oriundas do Japão, da China, da Coreia e tal, enfim. E ali essa prática ela é muito natural, é corriqueira. As pessoas faz parte da cultura a promoção da saúde utilizando as técnicas e as práticas da medicina oriental. Muito bem. Teve dois personagens, que agora é o motivo da nossa história. Teve um médico, doutor Evaldo Martins Leite. O doutor Evaldo Martins Leite era um cardiologista, né? Especialista, a especialização dele é cardiologia, e no seu processo de formação acadêmica, especificamente na área, no momento da sua especialização, ele conhece a medicina tradicional chinesa e passa a fazer parte. Eu vou poupar um pouquinho os detalhes, porque o objetivo da minha conversa com você é fazer uma inter-relação dos personagens envolvidos com a medicina tradicional chinesa, com a história da medicina tradicional chinesa no Brasil e o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que eu capturei sua atenção agora. Oi? Então, se eu capturei sua atenção, dá um like. Se inscreva no canal, divulgue esse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai ficar interessado por ele. Tá? E claro, você vai ter a oportunidade também de pesquisar um pouco mais sobre isso e checar a veracidade destes fatos. Dr. Evaldo Leite, médico, cardiologista, conhece um outro personagem que é o Dr. Frederico Speck. O Dr. Frederico Speck ele tem o título de doutor porque é dado a ele por uma delicadeza, por respeito pelo grande trabalho
que ele fez. Ele, juntamente com o Dr. Evaldo Leite, posteriormente com outro personagem que é a razão deste vídeo, Dr. Vu, eles deram início a um processo de disseminação desse conceito, desse conteúdo, desta prática terapêutica. O que acontece neste momento? A classe médica brasileira estava, né, eu estou falando agora dos anos 70, dos anos 80, anos 90, né? Esses 20, 30 anos foram cruciais para o processo. Eles estavam na consolidação do que se chama ato médico. Qual é o limite de um ato médico? A intervenção clínica do consultório, a intervenção cirúrgica, os exames de imagem, enfim, seja o que for. E o que não é ato médico? Cortar cabelo, ou extração de dente, manicure, ou agora manicure, corte de cabelo, extração de dente, é ato médico. Então essa discussão começou a fervilhar dentro do cenário político. Estou falando sério, dentro do cenário político. Pessoas como, por exemplo, o senador aqui de Santa Catarina, o senador Wilson Klein, foi um dos protagonistas, uma das pessoas que lutou muito para o ordenamento desse processo, em particular da medicina tradicional chinesa. Vamos dar esse crédito a ele. Muito bem. E aí, a Associação Médica Brasileira, a classe médica brasileira, os conselhos de medicina, começaram a criar uma certa celeuma. Mas espera um pouco. Esse negócio de acupuntura aí, que espeta agulha, que dá diagnóstico, que faz isso tem que ser ato médico. Isso tem que ser um ato médico. Isso não pode ficar na mão. E criou-se um movimento. Florianópolis, em particular, teve um certo protagonismo nisso aí, com um pequeno grupo que aqui tinha, especificamente com um certo médico, né, já falecido. Eu não quero macular a sua alma, ele não está aqui para se defender, mas foi uma pessoa que ele teve um papel importante, sem dúvida nenhuma, mas a forma como ele fez com que a coisa andasse foi de um jeito que não é legal, tá? Politicamente incorreto, de uma forma absolutamente... a palavra não foi legal. O que eu quero dizer com isso? Para você, médico, ser acupunturista, você tinha que passar por um curso de especialização, tá? Médico, clínico, especialista em acupuntura. O que eles fizeram? E isso eu não estou inventando. Eu participei dos congressos. Eu, como ouvinte, participei dos congressos. E estou falando isso como testemunha ocular. Olho no olho aqui. Vocês façam o seguinte, vocês façam o diagnóstico clínico clássico ocidental, na medida do possível. Faça do seu jeito, como médico. E utilize os fragmentos da medicina tradicional chinesa. Espetar uma agulha, fazer uma moxa. Agora, aquilo que é essencial da medicina tradicional chinesa, que é o diagnóstico, que é a análise, a auscultação, olfação, né? Tem que sentir o cheiro do paciente, tem que ouvi-lo, verificar suas características constitucionais e, a partir de todos estes dados, onde a clínica é a soberana, o médico, ou o acupunturista, ou o terapeuta, tem a autoridade para fazer a intervenção. Quer seja por uma agulha, quer seja por uma moxa, por uma ventosa, eventualmente isso é desnecessário, apenas a gente vai promover uma alteração dietética, prescrição de algumas ervas. Esse é o arcabouço da medicina tradicional chinesa, dentre outras. Então, o que aconteceu? Não, nós vamos trazer a acupuntura para o ato médico e aquelas pessoas que estão fora da medicina estão excluídas do processo de acolhimento terapêutico. Eu, quando fiz a minha formação no SEATA, em São Paulo, vou falar disso agora, eu como aluno, naquela época,
no domingo à tarde, onde nós fazíamos o ambulatório e acolhíamos as pessoas que aportavam àquela casa. Gente, era um trabalho social. Um trabalho onde pessoas que não tinham a possibilidade de serem acolhidas do Serviço Público de Saúde pelas mais diferentes razões, eram acolhidas num ambulatório onde nós, exclusivamente utilizando os recursos da medicina tradicional chinesa, podíamos de alguma forma contribuir com a promoção da saúde àquelas pessoas que aportavam àquela casa. Quem é o responsável por isso? Dr. Wu Tou Kwang. Dr. Wu, um médico, cirurgião vascular, uma pessoa sensacional, incrível, muito bem-humorado, um homem de muitas letras. Teve o protagonismo, teve a capacidade de juntar pessoas à sua volta para fazer uma revolução. E é disso que eu estou falando neste vídeo, de uma revolução. Acredito que capturei a sua atenção de novo. Exatamente isso. Enquanto grupos corporativos, agora eu estou falando com absoluta propriedade, eu estava lá nos congressos. Grupos corporativos que queriam ter esta prática terapêutica só para eles, não por uma questão de promoção de saúde. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui crucificando a classe médica, Deus me livre. Inclusive hoje, o dia que estou gravando esse vídeo, é um dia que se comemora o Dia do Médico. E eu sou profundamente grato à classe médica, sobretudo porque eu sou um paciente de alta complexidade e recorro ao Serviço Público de Saúde e aos médicos que me acolheram para o meu processo de forma excepcional. Utilizo a medicina tradicional chinesa especificamente para o processo sintomatológico. A parte cirúrgica, nós não temos aqui uma separação para cirurgias dentro do âmbito da medicina tradicional chinesa. Voltando. Então, não é a classe médica, pelo amor de Deus, mas um grupo corporativo queria o poder sobre esta prática terapêutica. E criaram uma igrejinha, criaram, sabe, uma seita onde você faz o diagnóstico clínico. Faz o diagnóstico clínico. E só utiliza algumas técnicas, alguns fragmentos que efetivamente funcionam da medicina tradicional chinesa no seu consultório. Tem coisas que você faz no consultório que são resolutivas. Resolutivas. Elas bateu, funciona. Independente de você ser um grande médico ou não. Tem determinados sintomas, determinados processos, determinadas síndromes, que com uma aplicação e quatro agulhas e uma aplicação, você resolve o problema do indivíduo. Imagina! Uma aplicação, 4 agulhas. Você tira o indivíduo da crise. Uma aplicação, 4 agulhas, você coloca o indivíduo, tira o indivíduo daquela condição limitante e permite que ele possa fazer um tratamento com um pouquinho mais de calma e tranquilidade. Imagina o valor que isso tem. Então, o Dr. Wu teve este protagonismo de falar, bom, mas espera um pouco, nós podemos treinar as pessoas, indivíduos que tenham uma formação, sabe, não é uma formação acadêmica, um nível intelectual capaz de compreender e aprender sobre os preceitos da medicina tradicional chinesa, porque não é só espetar agulha. Espetar agulha é a parte mais fácil do processo. Tá? O problema é onde espetar a agulha e quando. Vamos treinar esse pessoal. Vamos popularizar esse assunto e vamos oferecer a oportunidade para que esses profissionais sejam promotores de saúde nos locais onde eles estão. Uma formação médica hoje leva no mínimo 10 anos. E uma formação de um terapeuta na medicina tradicional chinesa, com 2 anos eu consigo colocar um indivíduo no ponto de trabalho. Isso é revolucionário. Vamos fazer isso? Não. Se fizer isso, isso acaba produzindo
uma debandada do cliente do consultório médico para o consultório de um terapeuta, sem a menor responsabilidade e tudo mais. Bom, então, esse processo de revolução feito pelo Dr. Wu deu a ele a pecha de charlatão, exercício ilegal da medicina, processo em cima de processo, a pessoa ele foi perseguido, ele foi, sabe, vilipendiado. E eu digo isso porque eu estive esse tempo todo envolvido e comprometido até com o processo, né? Eu também passei por processos, eu fui processado também dentro da área da radiônica especificamente, e tive dele, em particular, um apoio muito grande no momento em que eu fui acusado indevidamente por uma prática que supostamente deveria ter sido um ato médico ou coisa que o vale. Então, este personagem começou a ser apoiado por um número cada vez maior de pessoas que passavam pelo SEATA, passavam pelo seu treinamento e ouviam o Dr. Wu falar, juntamente com os demais professores. Aqui, se eu for enumerá-los, eu provavelmente vou esquecer algum e isso seria injusto. Então, falando do Dr. Wu, eu falo para os inúmeros professores de renome, pessoas de valor que passaram por aquele que passam, estão lá, passaram por esse instituto e deram esta contribuição à medicina tradicional chinesa. Pessoas, e o Dr. Wu sempre respondendo ao processo, sempre tendo que dizer sempre a verdade, enquanto o outro lado sempre utilizava os fragmentos da medicina tradicional chinesa para inventar as mentiras, para inventar as notícias falsas, né? As fake news, e para denegrir a imagem daquele que estava sendo o grande revolucionário. O Dr. Wu não destruiu absolutamente nada no processo terapêutico. Ele apenas, ciente de uma situação, sobretudo da promoção da saúde como sendo um elemento fundamental do seu agir e do seu pensar e da sua proposta enquanto gestor de uma escola de medicina tradicional chinesa, né? Ele foi massacrado. Mas hoje, ainda hoje, eu vejo as suas fotos, vejo as suas colocações, ele continua sendo o mesmo revolucionário, continua sendo o homem que nos traz uma grande inspiração de nos tornar libertos através do estudo, através da educação, de termos liberdade de escolher quem a gente quer que cuide da gente. Eu tenho meu cardiologista, na verdade eu tenho dois, que cuidam de mim. Eu fiz essa escolha. Mas eu também tenho meu acupunturista, a minha acupunturista, que também cuida de mim. Eu tenho essa escolha, eu tenho essa liberdade. Coisa que se esse processo fosse, se o processo da promoção da medicina tradicional chinesa, da acupuntura em particular, fosse subjugado por esse poder específico daquele grupo de médicos, tá? Não é dos médicos, daquele grupo de médicos que até então queriam o monopólio do processo, nós hoje não teríamos a liberdade de escolha. Não teríamos a liberdade de escolher. Eu quero fazer acupuntura, onde eu vou fazer isso? Onde eu quiser, hoje. Eu posso fazer com quem eu quiser. Existem inúmeros profissionais de acupuntura de muito boa formação no Brasil. Recomendo, se você for, verifique a sua certificação. A certificação do SEATA é uma das melhores certificações do mundo. E se tivéssemos sido subjugados, eu não teria tido a oportunidade de fazer o que faço hoje. Eu não teria tido a oportunidade de ser responsável pela transformação das pessoas que passaram por mim dentro do processo terapêutico de promoção da saúde. Não teria. Talvez eu estivesse fazendo outra coisa. Entretanto,
com a liberdade que nós temos hoje, com o empenho revolucionário do Dr. Wu. Quando eu falo revolucionário, eu não estou falando de uma revolução destrutiva. Eu estou falando de um processo revolucionário no sentido de chamar a nossa atenção de que nós precisamos, sim, ter liberdade para fazermos o que a gente quer, de termos a nossa liberdade de escolha. E hoje? Bem, hoje nós temos nós estamos vivendo um momento onde a nossa escolha está entre duas situações específicas. Você quer aquele grupo de médicos que diz para você o que você tem que fazer de forma absolutamente restrita e limitada, ou você quer ter a capacidade de escolha de ser tratado por quem você quiser? Você tem que ter a liberdade de escolher a vacina que você vai tomar, de ter a liberdade de ser acolhido por quem quer que seja. Eu prefiro essa segunda situação. Eu tenho absoluta certeza que você também tem esta necessidade, este desejo. Então, quando nós optamos por aqueles que querem tolher a sua liberdade, por aquele grupo, notadamente, que não tem nenhum compromisso político, estratégico com a nação, mas sim um projeto de poder, de transformar a América do Sul e a América Central num antro socialista e comunista, quer seja pelos partidos que estão envolvidos nesse processo, protagonizado pelo PT, né? Nós temos do outro lado um revolucionário. Nós temos do outro lado uma pessoa que vem sendo, está apanhando, tem o couro duro. Né? Eu falava isso, repito, eu falava isso pro Dr. Wu. Dr. Wu, o senhor tem o couro duro, né? A turma bate, mas o senhor está firme e forte, está altivo, sempre com um sorriso e sempre com uma lucidez estratégica anos na frente. É exatamente isso que nós temos hoje com relação ao presidente Bolsonaro. Este aspecto revolucionário dele é justamente esse aspecto estratégico, esse aspecto militar. Nós não podemos nos desviar do nosso foco e não ficar com essas misuras estéticas. Tá? Se nós formos ver essas misuras estéticas, tanto um quanto o outro, esteticamente, não tem a menor condição. Tá? Mas, entretanto, nós temos um abismo de diferença entre o que um quer, no sentido de tolher completamente a nossa liberdade, dizer, sabe, limitar-nos no que se refere às nossas escolhas, quer seja de música, de cultura, de um modo geral, de escolha político-partidária, de escolha religiosa. Né? Esse grupo não tem nenhum compromisso com a promoção da saúde, este grupo não tem compromisso com as questões familiares, principalmente com a integridade da família, são a favor do aborto, da liberação das drogas. Imagine uma mãe olhando para um filho e vendo seu filho sendo consumido pela droga. Qual mãe, qual pai quer isso? Qual pai, qual mãe quer ir a um necrotério, identificar o seu filho que foi assaltado porque o assaltante roubou seu celular para tomar uma cervejinha e este criminoso ter a sua liberdade garantida por um modelo político ideológico? Então, a revolução, a liberdade, o olhar para as nossas escolhas hoje se parece muito com essa história da medicina tradicional chinesa que eu acabei de contar para vocês. Tá? Então, eu espero que você reflita um pouquinho sobre isso, faça suas escolhas, divulgue esse vídeo para algumas pessoas que você gostaria que pudesse compreender esta mensagem. Né? Eu posso afirmar a vocês hoje que, mesmo depois de 30 anos de Associação Médica de Acupuntura, se é esse o nome que se dá a essa entidade, né? Ainda hoje
nós temos, dentro deste grupo restrito, graças a Deus é restrito, pessoas que têm esta doutrina. A doutrina limitante tem que ficar na mão do médico sob justificativa de que só o médico é capaz de tratá-lo. Tá? Isso não é verdade. Existem especificidades com relação a isso. Tá? Então, para a promoção da saúde de um modo geral, é importante que tenhamos cada vez mais pessoas tecnicamente capacitadas e treinadas para ter esta ação, repito, de promoção da saúde. Então tá aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.